Israel sempre perde todas as guerras que ela lutou até hoje. Obviamente não no campo de batalha, mas sempre no campo da opinião pública. Israel sempre sai como vilão, oprimido, aquele que vive pela guerra, aquele que mata o povo palestino, aquele que mata mulheres, que mata crianças, que não se importa, que destrói a faixa de Gaza, que destrói. E incrível, gente, mesmo depois do maior massacre que o povo judeu sofreu em um dia depois do Holocausto, ainda eu vejo pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo em Israel. E esse vídeo vai ser exatamente explicando isso. A primeira coisa eu quero agradecer do fundo do coração todas as centenas de mensagens de apoio que eu recebi de meus amigos aqui no Brasil. E essas mensagens eu sei que representam milhões e milhões de brasileiros que estão torcendo para Israel, orando por Israel, orando para essa situação absurda vai acabar. Mas infelizmente no mundo todo, e algumas pessoas ainda no Brasil, realmente não entendem do que se trata essa guerra. Eu já gravei um vídeo semana passada falando sobre o que aconteceu na guerra. Realmente eu não queria gravar esse tipo de vídeos. No meu canal a gente fala sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre liberdade. Mas infelizmente, depois de assistir sábado agora de manhã, eu estava na casa de amigo meu, do Márcio. E a gente assistiu, estava na casa dele, TV aberta. Eu não tenho, na minha casa eu não assisto TV aberta já há muitos anos. E estava lá no canal de TV aberto. E eles, durante meia hora que estava aberto, eles estavam mostrando só como Israel está bombardeando em Gaza e falando de colapso humanitário que vai ser lá. Ok. E por alguns minutos, de repente, eles passaram para entrevistar um brasileiro que estava morando perto da faixa de Gaza. Um brasileiro que acabou de perder o filho dele assassinado pelo Hamas. E a entrevistadora começou a perguntar a ele. E ele simplesmente, esse senhor, estava explicando claramente, ponto por ponto, o que está acontecendo em Israel. Obviamente, oposto do que esse canal transmite o tempo todo. E sabe o que aconteceu? Simplesmente a entrevistadora tirou do ar essa entrevista, era ao vivo, simplesmente cortou e falou: vamos voltar para ver o bombardeio na faixa de Gaza. E aí eu entendi porque que a gente sempre perde na guerra da opinião pública. Porque infelizmente muitas pessoas que se alimentam desse tipo de canal simplesmente não sabem o que realmente acontece. E aí está cheio de mitos por aí do que realmente acontece lá. Então nesse vídeo eu escolhi alguns mitos, mentiras, como vocês querem chamar, que está rodando no Brasil e no mundo todo, e eu vou explicar eles um por um. Se vai ter algum mito, alguma coisa que vocês não sabem, pode escrever nos comentários que eu vou gravar outro vídeo explicando sobre isso. Então vamos começar com o primeiro mito. Muitas pessoas ouvem e repetem sem entender isso. Gaza é a maior prisão ao ar livre do mundo que Israel criou e está aprisionando 2 milhões de palestinos. Vamos entender um pouquinho o que é faixa de Gaza. Faixa de Gaza foi conquistada por Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Aliás, na Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou a faixa de Gaza, do Egito e também todo o Sinai. Israel, quando terminou, alguns dias depois que terminou a guerra, já saiu de todo o território Sinai. E incrível, mas os egípcios não queriam que Israel saísse da faixa de Gaza. Queriam que a faixa de Gaza ficasse com Israel. Já vocês vão entender por quê. E aí, Israel construiu algumas comunidades lá dentro da faixa de Gaza, Gush Katif, Kfar Darom, umas comunidades pequenas que prosperaram muito, pegaram um deserto lá e simplesmente construíram lá uma comunidade gigantes com muitos prósperos, que estava com muitos agricultura, exportando para o mundo todo, exportando para a Europa. Realmente foi um exemplo de comunidade que prosperaram no meio do nada, mas tinha muitos conflitos entre as pessoas da comunidade judaicas e as comunidades árabes, os palestinos que moravam na faixa de Gaza. Até agora, tudo bem. O que vocês entendem que em 2005, Israel saiu totalmente da faixa de Gaza. E Israel tirou essas comunidades. Estamos falando de 22 comunidades com mais de 8.600 pessoas. Arrancou ele de lá. E para quem sabe um pouquinho, para os judeus, Israel é extremamente importante. Qualquer pedaço de Israel. E Israel, por interesse de acabar com o conflito dentro da faixa de Gaza, arrancávamos. Isso é um dos maiores acontecimentos. Essa separação foi que judeus arranca outros judeus da casa deles. E fizemos isso por um único objetivo, para ter paz na faixa de Gaza. E a gente recebeu garantias, a carta que George Bush escreveu, garantindo para Israel
que, saindo da faixa de Gaza, isso vai ajudar para resolver a paz no Oriente Médio, paz em Israel, na Cisjordânia, e Estados Unidos vai estar garantindo isso. Depois, os próximos presidentes depois dele simplesmente ignoram dessa carta. Mas tudo bem, não é esse caso que eu estou falando para vocês. Eu quero que vocês entendam que no momento que Israel tirou essas comunidades, Israel não tem nada a ver com faixa de Gaza. Israel não controle faixa de Gaza. Israel não é o líder, Israel não é o governo de faixa de Gaza. Israel, em 2005, entregou a chave para autoridades palestinas e falaram para vocês, agora é com vocês. Não tem um israelense vivendo na faixa de Gaza. Faixa de Gaza, ela tem a independência dela. Simplesmente assim. Eles têm o governo, eles têm o exército, eles têm a polícia, eles têm tudo deles a partir de 2005. Seja claro nisso. Agora, em 2006 tinha eleição na faixa de Gaza. Eles são democráticos. E quem foi eleito foi o Hamas. Em 2007, não contente que ele ganhou a eleição, o Hamas fez uma limpeza na faixa de Gaza e simplesmente assassinou todas as pessoas que estavam relacionadas às autoridades palestinas. Pode pesquisar no Google, você vai ver vídeos eles jogando dos prédios aos oficiais da autoridade palestinos. A partir de 2007, a Hamas controle exclusivamente faixa de Gaza. E a partir dessa data, a partir de 2017, faixa de Gaza tem um único objetivo para o Hamas, utilizado como base militar para atacar Israel. Só isso. Os 2 milhões de civis, de palestinos que vivem lá, só tem um único objetivo, servir os interesses de Hamas de destruir Israel. Agora me pergunta simples. Se 2 países em estado de guerra constante, onde um país joga míssil, onde um país tenta invadir o outro para tentar matar, qual a primeira coisa que faz? Óbvio, fronteira. Simplesmente isso. Então, faixa de Gaza tem fronteira como qualquer país que está em estado de guerra com outro país tem. A mesma fronteira que tem entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, a mesma fronteira que a Rússia tem com a Ucrânia, e qualquer país que está em guerra tem fronteiras. Simplesmente isso. Entendam esse ponto. Isso não é prisão, é fronteira de um país. Agora, o mais incrível que vocês não perceberam, e muitas pessoas não olharam a mapa, mas se você veja o mapa de Israel e você olha aqui no mapa a faixa de Gaza, você está vendo essa parte aqui no sul? Essa parte do sul chama Egito. Faixa de Gaza tem fronteira, 12 quilômetros de fronteira com Egito. Se egípcios estão preocupados com essa prisão, é só abrir a fronteira. Mas Egito não só que não abriu a fronteira de Egito e faixa de Gaza é mais rígida do que a fronteira que tem em Israel, com Israel. E em 2014, só para vocês entenderem, Egito invadiram a faixa de Gaza e destruíram todas as casas que estavam perto da fronteira, justamente para fazer a separação, que não vai ter nenhuma dúvida que aqui termina Gaza, aqui começa Egito. Então, se vocês acham que faixa de Gaza é uma prisão porque Hamas se trancou dentro e tem 2 milhões de palestinos como reféns. Só isso. Segundo mito que as pessoas falam que o tempo todo, quando vê bombardeios na faixa de Gaza, a mito da proporcionalidade, Israel está agindo com força excessiva contra a faixa de Gaza. É tão absurdo essa coisa, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples. Só vou ler o que o escritor britânico Douglas Murray explicou isso em uma entrevista. Não tem forma melhor para explicar. E a entrevistadora, ela reclamou que Israel não está agindo com proporcionalidade em faixa de Gaza. E ele simplesmente explicou nesse formato, abrindo aspas. Proporcionalidade em conflito raramente existe. Mas vamos se ter esse desejo de ter proporcionalidade nessa guerra, isso significa o que exatamente? Que como resposta de Israel aos atos do Hamas, Israel precisa encontrar um festival de música em Gaza. Aliás, boa sorte em achar isso. E estuprar exatamente a mesma quantidade de mulheres que o Hamas estuprou,
e assassinar exatamente a mesma quantidade de jovens indefesos que a Hamas assassinou? Talvez eles precisam procurar uma cidade exatamente no tamanho de Sderot e passar de porta em porta e matar exatamente a mesma quantidade de bebês que o Hamas matou no sábado e atirar na cabeça da mesma quantidade de idosos que o Hamas atirou. Proporcionalidade numa guerra é uma piada e só de Israel esperando isso. Fecha aspas. E essa imagem mostra exatamente porque tem muitos civis morrendo na faixa de Gaza. Porque Israel, o exército de Israel, foi feito para defender os civis israelenses. O Hamas utilizando o civil para defender ele. Os túneis, os lugares onde eles jogam os mísseis, está dentro de hospitais, dentro de escola, dentro de cozinhas de parte de civis. Agora, por que a dificuldade? Porque o Hamas colocou os seus depósitos de munição, os seus túneis, todos passando por baixo de hospitais, escolas, centros sociais. Então, Israel fica entre a cruz e a espada. Sabendo que quando Israel bombardeia, para tentar acabar com essas ameaças, nós vamos inevitavelmente matar civis e eles vão fazer a festa. Porque para eles, quanto mais civis, quanto mais palestinos morrendo em faixa de Gaza, preferência crianças, preferência mulheres, é mais festa, é mais para mostrar para o mundo como. E isso é tão absurdo que as pessoas defendem isso. Mas isso que acontece. A diferença entre Israel e faixa de Gaza, Israel deu prazo de 24 horas e depois prolongou isso para os palestinos poder ir para o sul do país, para eles não se machucar. Quem dirá que o Hamas ia dar 24 horas para os civis de Israel para sair das casas deles? E sabe o que o Hamas fez quando Israel deu esse prazo de 24 horas? Simplesmente proibindo eles sair da casa deles, fazendo bloqueios das estradas para eles não poderem ir para o sul, para eles continuar ficando lá, para eles continuar sendo escudos humanos. O Hamas construiu barreiras nas estradas e está obrigando, de certa maneira, a sociedade e aos palestinos que fiquem lá, que continuem na Zona Norte, que sejam como se fosse o chamado, assim é chamado, o escudo humano. Então, o Hamas se esconde através dos civis palestinos, deixa que eles sejam sacrificados, isso é veiculado em todo o mundo e, ao mesmo tempo, isso vai mobilizando a opinião pública, que é o que eles esperam, contra Israel. E mais uma mito dentro disso. Às vezes as pessoas falam, então Israel é fraca, nossa, o maior exército de Mediterrâneos não consegue como uma organização terrorista de 24 ou 25 mil pessoas. Deixa para vocês falar uma coisa. Sim, Israel é fraca. Fraca na questão moral. Israel já está em seu 6º conflito com a faixa de Gaza. Eu era oficial no exército de Israel durante 5 anos. Eu sei exatamente qual é o poder que Israel tem. Se Israel quisesse, em uma semana, só com poder bélico convencional, não estou falando de poder bélico não convencional que Israel tem, com poder bélico convencional não sobrava um ser vivo na faixa de Gaza. Israel está perdendo essa guerra, essa é a 6ª vez que a gente está brigando, porque cada vez que a gente briga, a gente tenta fazer de tudo para não machucar os civis que estão lá. Israel tem procedimento que não existe em nenhum país do mundo, nenhum exército do mundo nem sonha em fazer essas coisas, alguns deles até absurdos. Eu vou dar para vocês alguns exemplos. Em Israel tem uma operação que chamava Akesh Bagag. Akesh Bagag é bater no teto. Sabe o que é isso? Quando a Força Aérea de Israel vai bombardear um prédio, sabendo que tem terroristas lá, mas sabendo que no mesmo jeito que tem terroristas, tem lá civis, sabe o que ela faz? Ela joga uma bomba pequena em cima do prédio, em cima do teto desse prédio. Essa bomba avisando que Israel vai bombardear, dando tempo de alguns minutos para todo o civil fugir de lá, e depois ela bombardeia de verdade. Obviamente, quando os civis fogem, também os terroristas, em maior parte dos casos, também fogem junto. Israel faz isso. Quantas vezes eu era testemunho de cancelamentos das operações militares porque sabiam que ia ter muitos civis lá?
Israel, só no último caso, quando não tem nenhuma outra opção, autoriza bombardear quando sabe que tem civil lá. Nunca deram alegria para nenhum israelense, ouvir que civis morrem. Nunca. Não como soldados e não como para civis israelenses. Nunca dá alegria saber dizer. E para nós não existe esse negócio. Nossa, já matamos 1.000 pessoas, 2.000 na faixa de Gaza. Nossa, quem que... Não. Para nós, em Israel, só tem um único objetivo. A guerra é contra Hamas. A guerra não é contra palestinos. Que seja claro. E eu vou te falar uma coisa muito triste. Mas na faixa de Gaza, tinha festas. No 7 de outubro, depois que eles descobriram quantos judeus foram massacrados. Festa de muitas das pessoas lá. Isso, jamais você vai ver alguém sentindo alegria em Israel quando civis em qualquer lado morrem. E mais uma coisa para você saber sobre o exército de Israel. Você sabe qual é a primeira coisa que o soldado israelense aprende? Antes dele aprender a obedecer ordem, ele aprende que tem ordem, que chama ordem, que está 100% ilegal. A primeira coisa que aprende. E aprende que tem direito de desobedecer esse tipo de ordem. Nunca, jamais, o soldado faz de sã consciência machucar civil, atirar em mulheres, crianças. Jamais vai passar na cabeça nós de fazer isso. Coisas que para essa organização terrorista dá maior orgulho. Eles ficam contando, filmando quantos eles assassinaram, mataram, prenderam, sequestraram, estupraram. Essa é a diferença. Terceira mentira. O terror do Hamas, essa resistência, na verdade, é um produto da ocupação israelense, do desespero na faixa de Gaza. Essas são as ações que são esperadas. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Infelizmente, é exatamente o contrário. O Hamas não é o resultado. O Hamas é a causa. O sofrimento da faixa de Gaza é exatamente por causa do Hamas. O estado de guerra, a destruição, tudo está exatamente pelo Hamas. Vocês precisam entender, a luta aqui não é de luta de território. Israel não tem nenhum interesse no território de Gaza. Aqui a luta não sobre as condições dos palestinos na faixa de Gaza. Mas tem lá muitos pobreza, muito extrema. Nunca foi a guerra sobre isso. Eu vou falar para vocês uma coisa. A pobreza na faixa de Gaza é culpa do Hamas, é interesse do Hamas. O interesse do Hamas é a pobreza, o desespero. Porque pessoas desesperadas que não têm futuro nenhum, que estão na pobreza, é fácil de manipular. Fácil de colocar quem é o culpado na situação. Fácil fazer lavagem cerebral neles. E a lavagem cerebral na faixa de Gaza começa desde pequenos. Vou mostrar para vocês alguns vídeos de crianças, como eles fazem, a educação que as crianças passam. Hamas adoctrina a los niños civiles en campos de entrenamiento terrorista. Hamas e ISIS. Vocês lembram do ISIS? No Iraque, na Síria, onde eles assassinaram pessoas filmando com orgulho. Hamas e ISIS é a mesma coisa. Eles são organização terrorista, hierárquicos, bem organizados. Eles são tão organizados que os líderes do Hamas nem vivem na faixa de Gaza. Os ordens de se matar, de destruir a faixa de Gaza, vêm de fora. Simplesmente isso. Khaled Mashal agora pediu para todos os muçulmanos no mundo que saíssem nas ruas e declarou jihad. Agora, a questão onde esse cara está. Mashal, como os outros líderes, como Ismail Hania, eles vivem no Hotel Four Seasons, em Qatar. Mais de 2 anos. Esse hotel é considerado um dos 34 hotéis mais luxuosos do mundo. Para Hamas, os 2 milhões de palestinos que vivem sob condições é apenas um escudo vivo utilizado para servir aos objetivos de terror deles. O Hamas não é o resultado da ocupação, ou como se chama, ou não é o resultado dos desesperos. Ele é a causa. E no estatuto do Hamas, no estatuto deles, está escrito: o objetivo não é libertar a faixa de Gaza, o objetivo não é melhorar as condições de vida dos palestinos,
Está escrito lá, o objetivo dele é matar, assassinar todos os judeus onde eles estiveram. E eu vou falar para vocês mais uma coisa. Israel, os judeus, é apenas o ponto de partida. Só isso. Se vocês acham que se Israel não existia, o Hamas estava em paz, a Hamas só partia para o resto do mundo ocidente. Só isso. Que seja claro para vocês. Veja esse vídeo aqui dos líderes do Hamas explicando exatamente o que eles fazem, quais as intenções deles. Líder do grupo terrorista Hamas se pronunciou e diz que o planeta inteiro estará sob a nossa lei. Não haverá mais judeus ou cristãos traidores. Não se trata de terras, fronteiras. É uma guerra de aniquilação e extermínio. E você também está na lista excluída. E mais uma coisa triste para vocês ver que o Hamas nunca tinha nenhum interesse em faixa de Gaza. Faixa de Gaza, ao longo dos anos, recebeu bilhões e bilhões em investimentos dos países árabes, da ONU, tudo isso para construir faixa de Gaza. Sabe para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi para construir a máquina de guerra do Hamas. Foi para construir quilômetros e centenas de quilômetros de túneis abaixo da faixa de Gaza. Para quê? Para lutar com Israel, para comprar armas e isso. Não foi feito para cuidar um pingo na saúde e na humanidade do povo palestino. Foi feito para construir a máquina de guerra do Hamas, para servir o objetivo deles, destruir e matar todos os judeus. Mais nada. E mais uma coisa triste. Sabe quanto o Hamas mais ativado, quando ele começa as guerras dele com Israel? Quando tem chance, de alguma chance pequeno, de paz em Israel. No primeiro acordo de Oslo, em 13 de setembro de 1993, devido ao desejo do Hamas de simplesmente destruir esse acordo, começaram ataques suicidas em Israel, dentro de ônibus, dentro de café, dentro de restaurante, matando centenas de israelenses. Por quê? Porque estava tentando fazer alguma chance de acordo de paz com autoridades palestinas. E agora, por que começou isso? Porque Israel estava conversando com a Arábia Saudita, tentando chegar para um acordo de paz. Aliás, quase assinando. E para Hamas, organização terrorista, que vive à base da guerra, que a existência dele só tem direito para existir quando tem guerra, quando tem conflitos. Paz é a morte para esse tipo de terroristas. Quarta coisa, Israel está fazendo genocida. Israel quer matar todos os palestinos. Gente, se tem uma coisa que me tira dos céus, especialmente no Brasil, tem idiotas aqui, me desculpa a palavra, que usam a palavra genocida sobre qualquer coisa que eles nem sabem o que significa. Você sabe qual é o significado da palavra genocida? Genocida é derivado da palavra grego genus. Genus quer dizer raça, tribo, nação. E o termo raiz do latim, sida, que significa matar, assassinar. Genocídios utilizando quando sistematicamente você quer assassinar um povo, uma nação. Agora, eu vou falar para vocês quando é genocídio. Genocídio foi em Camboja. Foi estimado de 1,3 a 3 milhões de pessoas que foram assassinadas de 1975 a 79 pelo regime comunista. Isso é genocida. Por quê? Porque ele queria tornar o país república agrária socialista. Aí esse ditador matou, o Pol Pot matou 15 a 33% da população do país. Isso é genocídio. E na Armênia, mataram de 700 a 1,8 milhões de armenas entre 1915 a 1922. Limpeza étnica, simplesmente pelo Império Otomano. Isso ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. Isso é genocídio. Holocausto, mataram 6 milhões de judeus e também outros povos. 6 milhões de judeus entre 1941 e 45. Só para vocês entenderem que na Segunda Guerra Mundial, os alemães assassinaram, os nazistas assassinaram 2/3 de toda a população judaica que vivia na Europa. Antes da Segunda Guerra Mundial, tinha 18 milhões de judeus no mundo. Hoje, 78 anos depois, só tem 15 milhões. 78 anos, o povo judeu ainda não recuperou disso. E se falando dos palestinos, dos árabes, em Israel, em 1948, tinha 750 mil palestinos.
Hoje, 78 anos depois, tem 4,5 milhões de palestinos. Genocídios com povo que prospera dentro do país. Quinto mito. Israel não quer paz. Israel sempre briga com todo mundo. Israel tem exército porque eles querem. Não. Golda Meir, primeiro-ministro de Israel, em 1973, ele falou que quando os árabes baixassem as armas, terá paz. Quando os israelenses baixassem as armas, não teria mais Israel. Quero que vocês entendam uma coisa. O sonho de todo israelense é ter paz. Sim. Nossas músicas, nossa cultura é da paz. Nosso povo judeu valoriza a vida, nunca é a morte. Em Israel tem frases como Kedushat Chaim, quer dizer a vida é sagrada. Sagrada. Não temos alegria nenhuma. A gente não acha que quando um soldado morre, ele vira shahid. Não, quando um soldado nosso, quando um civil nosso, quando um bebê nosso morre, isso é uma dor. Você pode ver nos jornais de Israel que a gente conta a história de cada pessoa que morreu. Cada pessoa dói para qualquer israelense, porque a gente abençoa a vida. A gente não é povo que quer brigar com ninguém. A gente não é povo que fica feliz quando explode uma pessoa no ônibus e mata os outros. Ele não vira shahid, ele não vai lá para encontrar 72 virgens. Dá dor para nós. Para vocês verem como para nós cada vida é sagrada. A gente tinha um prisioneiro que o Hamas pegou, um soldado que chama Gilad Shalit. Israel libertou 1.037 terroristas, muitos deles assassinos, para salvar a vida de um. Esse é nosso valor que a gente dá. Um país que tem Kedushat Chaim, que valoriza a vida, nunca pode gostar de guerras. A gente não gosta. Se você veja todas as guerras até hoje, todas as guerras de Israel até hoje, nunca Israel começou. Israel, o exército de Israel é Estado, IDF quer dizer Israel Defense Force, defesa, exército de defesa de Israel, nunca para conquistar. Israel tem força bélica para conquistar qualquer país ao redor dela, nunca foi objetivo, sempre foi objetivo proteger, mais nada. E quando você vê a educação que se dá dentro da faixa de Gaza para as crianças, desde 4 anos, ensinando a atirar, ensinando a matar judeus, tudo isso, vocês entendem que não é a gente que quer guerra, a gente só quer viver em paz, só isso. E o que vocês entendem? Eu não estou tirando responsabilidade de Israel, muitas vezes, quando lidando com a autoridade palestina, com Cisjordânia, muitas coisas talvez poderiam ser diferentes ao longo dos anos. Mas estou falando agora da guerra com Hamas, como organização terrorista, com monstros, com animais, que ela só tem um único objetivo, único, assassinar e matar Israel. E eu vou falar para vocês mais uma coisa. Se a gente fala de objetivos, o Hamas só matou 1.300 no sábado, porque não deu tempo para matar mais. Dependendo dele, ele ficava o dia todo, a semana toda, passando de casa em casa, cidade em cidade, e matasse todos os judeus israelenses, bebês, crianças que ele encontrasse pelo caminho. Agora me fala você, como um país pode viver com um vizinho ao lado desse formato? Um país que um dia quer viver em paz, quer poder proteger os cidadãos dela. E o sexto mito, e o último, o Hamas não pretendia matar civis. Na verdade, ele nem matou civis. Foram outros, foram civis de faixa de Gaza que entraram depois do Hamas. Babies, their heads cut off, that's what they said. Gunned down, families completely gunned down in their beds. You can see some of these soldiers right now comforting each other. Many of them reserves who jumped into action, leaving their own families behind as well, not knowing the sheer horror that they were about to come to. They say they've never experienced anything like this. This is nothing that anyone could have even imagined. Vou contar para vocês, sempre, quando eu era aluno na escola, todo ano, a gente tinha o dia do Holocausto, que a gente lembrava tudo que aconteceu no Holocausto. E sempre a gente documentava e falava que tem que falar e relembrar esse dia. Porque a gente soube sempre que vai existir pessoas no mundo ao longo dos anos
que vai falar que o Holocausto nunca existiu, que sempre vai aparecer canalhas que vai falar que isso nunca aconteceu, que foi uma invenção na história dos judeus. Hamas e os apoiadores dele, no mundo todo, rapidinho perceberam como o mundo ficou chocado, ver a cara de monstro deles. Rapidinho começaram a alegar que não foram eles, que na verdade não foram bebês, não mataram mulheres. Ou, por bem e por mal, hoje existe internet. Tudo é documentado, por bem e por mal. E simplesmente, veja lá, todos que eles fizeram. E alguns que falam, mas o Hamas tenta defender. Veja esse documento que foi pego, que estava escrito ultra secreto, documento que foi pego como os prisioneiros que a gente pegou do Hamas. E é possível ver as instruções do departamento de Hamas que foi enviado para aqueles que foram ocupar o kibbutz Alumim, um dos kibbutz que foi atacado. E o documento diz: a missão do departamento é atacar kibbutz Alumim com o objetivo de obter maior número possível de vítimas, fazendo reféns permanecendo dentro do kibbutz até as novas instruções sejam recebidas. Em interrogatórios de prisioneiros terroristas, eles declaram que o objetivo era matar crianças, idosos, mulheres. Eu nem quero nem pensar o que está esperando para os reféns que foram sequestrados para a faixa de Gaza. Vocês podem imaginar os piores pesadelos que vai acontecer com eles. E eu vou terminar esse vídeo falando das palavras do jornalista Milton Neves. Não se trata do desejo de eliminar o Hamas, trata-se da necessidade disso. A ideia de que Israel pode permitir que um grupo terrorista totalmente armado, que se dedica a exterminar o seu povo, existe e planeja na sua fronteira depois do que aconteceu no sábado. É uma loucura. Um grupo terrorista que não constrói nada para o povo que comanda, que não quer ver ninguém ali prosperar, apenas morrer pelo ideal do partido Hamas. Ninguém em Israel irá simplesmente parar e esperar pelo próximo massacre. Não se esperaria que nenhum outro país o fizesse. Não há escolha quanto à eliminação do Hamas. O melhor que podíamos esperar que isso seja feito rapidamente. O único responsável por toda a morte civil dessa guerra é o terrorista maldito e desgraçado Hamas, sem falsa equivalência, sem desonestidade, sem mais e sem argumento de nazistas enrustido. Eu precisava gravar esse vídeo porque eu sei que não importa a mentira, se ela é repetida muitas vezes, ela pega. E quando é repetida pela mídia tradicional centenas de vezes, as pessoas acabam acreditando. Eu sei que brasileiros é pessoas do bem, que têm os princípios, que têm os valores. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam saber a verdade sobre Israel e sobre a guerra que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Curte, comenta e me ajuda a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Beijo no coração e espero para a gente falar de coisas melhores mais para frente.